Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pois é, ontem foi passado, ficou na história. Ficou agora? Vamos falar do amor de Deus, sem medo, sem pânico e sem... O que é que Deus quer? Deus quer conhecimento, entendimento e revelação do que Deus fez por mim e por você. Deus nunca quis religião e a tradição dos homens, porém ela engana muita gente de geração em geração na terra dos viventes. Vamos falar do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da justiça, o Evangelho que dá honra e mérito para Deus. Você sabia que tem muita gente rejeitando a graça de Deus? Pois é. Lá em Gálatas 2:21, o apóstolo Paulo, o apóstolo que veio com a mensagem dos gentios, ele deixou escrito: não vou rejeitar a graça de Deus, pois se a pessoa pode ser aceita por Deus por meio da lei, então a morte de Cristo não adiantou. Confiar em obras para ser aceito por Deus é o mesmo que dizer que a cruz foi inútil, mas a verdade é clara: só pela graça de Deus que temos salvação eterna. O Evangelho da graça de Deus relata que o sacrifício pelos pecados, a justiça e redenção, restauração da relação com Deus, salvação para os eleitos e filhos de Deus. A ideia de que a morte de Cristo não adiantou para ninguém sugere uma negação da validade do sacrifício e da eficácia da expiação para os seres humanos. Essa afirmação pode surgir de uma falta de compreensão sobre o plano da salvação ou de uma interpretação diferente de eventos históricos e religiosos. Para os cristãos, a morte de Cristo foi um evento central e redentor, com o propósito de salvar a humanidade do pecado e oferecer a possibilidade de uma nova vida com Deus. Dizer que não adiantou para ninguém seria negar essa fé e a interpretação teológica da morte de Jesus. A morte de Cristo na cruz, para 99% das pessoas que não têm o entendimento, a revelação e a justiça da graça de Deus, foi inútil. Porque o que a gente vê aí são obras religiosas, são sacrifícios, são votos, são barganha, e deixa o povo, os filhos de Deus, ignorante espiritualmente e seguindo a doutrina de homens, pensando que está agradando a Deus. Meu amado, vamos examinar mais as Escrituras, porque as Escrituras contêm a vida eterna, a salvação eterna que Deus fez pelos seus filhos, pelos seus eleitos, pelos seus predestinados. Porém, se você não tem conhecimento do Evangelho da graça de Deus, você vai ter conhecimento da ideia de quem? Dos homens, porque cada religião
tem a sua ideia e interpretação. A graça de Deus nos basta. Porém, o Evangelho da Graça de Deus, de Romanos a Hebreus, desmonta esse palco e essa barganha armado pelas astúcias dos homens ignorantes. Fica na paz.